Ora bem, bem-vindos a mais este apontamento da Casa de Artes e Conhecimentos. Desta vez estamos na Mostra, no Festival de Animação de Lisboa, e eu tenho o prazer de ter comigo, aqui comigo, o Chico Liberato e a Alda Liberato, que vão falar um bocadinho sobre a experiência, o trabalho que eles têm nesta área da animação. Para isso, eu vou passar para já aqui ao Chico Liberato, para que ele nos fale um bocadinho mais sobre a sua experiência em termos de arte em geral e concretamente também no cinema de animação. Bom dia aos meus amigos aqui de Portugal, uma terra que tem uma grande relação por ter nos descoberto. Eu não era nascido, mas agora sou considerado como fazendo parte dessa viagem de Portugal e chegar lá no nosso país, né? E sou ligado a tudo que vem de Portugal. O próximo filme, vou adiantar, vai ser a história do Brasil, né? Minha experiência nas artes é com as artes plásticas de começo, né? Eu fui diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia durante 12 anos, depois fui diretor do DIMAS, Diretoria de Imagem e Som, né? E aí que eu comecei a entrar mais no processo da imagem, cinema e de digital, como é o que nós trabalhamos hoje, no cinema de animação. Minha vida como artista plástico identificou assim, as características do meu meio de expressão, as imagens, a abordagem, né? Eu e Alba, né, assim que nos casamos, começamos a viajar em busca assim, de que ela é escritora, boa escritora, poetisa, e eu envolvido mais com a expressão plástica. Viajamos o interior da Bahia toda, principalmente o Nordeste, fazendo pesquisa, né? E se identificando com as histórias que nós já tínhamos para realizar em cinema, né? E conversamos com todo aquele pessoal que tinha autenticidade dos personagens que a gente queria. Então, criamos e convivemos com um conteúdo muito representativo para nosso caminho de expressão do cinema. Então, primeira experiência, assim, em termos de ousadia mesmo de querer fazer, foi o Boi Aruá, né? Fizemos um longa-metragem, que é uma história popular, trabalhada por Luiz Jardim, um escritor do Nordeste, e que Alba fez um roteiro cinematográfico e nós executamos o Boi Aruá, que é uma história forte, significativa do nosso sertão. E agora no Animamundi a gente está exibindo nossos filmes, as pessoas que se referiam ao cinema de ação, de animação brasileiro, falava Boi Aruá é uma obra-prima. Eu até fico contente porque eu também ser considerado uma obra-prima de um trabalho nosso é muito importante. Isso nos anima para continuar fazendo, porque isso traz para nós uma certeza que o que nós estamos fazendo tem um significado para as pessoas, né? Fizemos alguns curtas, né? E também vinhetas para televisão, né? Vinheta para um festival que tem na Bahia, né? E uma coisa que me atrai muito esses filmes curtos. Tem um filmezinho que eu passei aqui, Carnaval, que é quase que uma vinheta, né? Assim, é o filme que chegou a gente com recorte, a música foi que nos motivou a fazer uma batida forte assim do samba da Bahia, né? Misturado com outras tendências assim mais nordestinas. E aí nós recortamos, tudo recortado, papéis assim, e fomos montando o filme, montando e filmando e tal. Isso é uma característica assim que foi uma abertura muito grande para mim,
Eu tinha os papéis, tinha construído as figurinhas, não sabia onde chegar. A música foi o que me impulsionou. No meio do filme surgiu uma rainha, uma princesa e um príncipe. E os dois dançam no meio daquele carnaval todo e no final os dois se encontram. Né? É um filme assim, que eu gosto muito de ver, que é muito animado, muito colorido. A batida do samba é muito bom. Né? Mas ele se caracteriza como essa coisa que tem na nossa marca. Eu começo o nosso trabalho com um plano, mas ele começa a crescer a partir desse plano. Ele começa a crescer, e eu vou me envolvendo, eu e Alba, a gente vai criando novos textos, novas situações, e o filme começa a crescer a partir da ideia, do nascimento. Tem uma referência de roteiro, mas não estamos presos para o roteiro. O que as imagens vão trazendo, nós vamos para frente, vamos processando, e o filme cresce e que nos absorve. A gente fica vivendo naquele momento aí. Quando acaba o filme, a gente está realizado e olha para trás assim e diz, eu fiz isso. E é curioso na realidade porque começa com as artes plásticas, não é? Começam nas artes plásticas e de repente estão a passar por outras fronteiras, e é fácil, não é? Portanto, fronteiras como, de certa maneira, o cinema, primeiro que tudo, claro, mas também, de certa maneira, o teatro, sente-se um pouco da encenação teatral, sente-se também, claro, o que vem detrás das artes plásticas, mas também vem a música, pronto, vem toda uma série de outros aspectos da arte e que todos se conjugam neste final que é o filme de animação, não é? E tem uma coisa importantíssima que você tocou no assunto, é que é fundamental para a gente assumir uma cultura, a trilha sonora. E a trilha sonora dos dois longas e todos os outros também, né, são referenciadas no meio de expressão do canto nordestino mesmo, catingueiro. E nosso filho, João Liberato, é formado pela Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, ensina hoje em 2 universidades federais, flautista, e ele é autor da trilha dos 2 filmes. E João Amar, que é formado em composição, formado em regência, ele regeu a orquestra, e formado em violão, pela Universidade Federal, que é um dos maiores tocadores de violão do Brasil. Ele toca junto com o Turíbio, faz turnês. E esses 2 personagens são autor das trilhas. E nosso filme, a trilha, se diz assim, o filme é muito belo, mas a trilha é belíssima. Né? As trilhas são lindas. Né? Então, e a Orquestra Sinfônica do Teatro Castro Alves e da Universidade Federal da Bahia tocaram nos nossos filmes. No primeiro, regida por Ernest Wiedemann, um suíço, né? E com música, o tema musical, Elomar, e canta aquela música, ele criou para o filme. É boi encantado de Aruá, é boi quem havera de pegar. Eu vim de longe, bem para lá daquela serra, aonde a vista não pode nem alcançar, encomendado dos vaqueiros da minha terra, para nessas bandas ele nos representar. A música tema do Boi Aruá. E é como, no fundo, aí está-se a fazer uma ponte entre todas estas artes, no fundo, como começámos aqui antes desta conversa a falar, as artes todas estão ligadas, e eu agora ia também passar aqui também à Alda para falar um bocadinho, porque é um trabalho que tem feito em conjunto, não é? Como é que tem sido fazer este trabalho? Eu quero falar uma coisa antes de entrar em Alda, sim. O seguinte. Esse derradeiro filme, todos ela faz a parte, né, do roteiro e tal. Agora, Rito de Passagem é um texto assim que muito bom, muito significativo para o ser humano. Tem parte nesse filme que é assim, tipo um aconselhamento, uma posição filosófica de vida, que toda vez que eu ouço esse texto de Alba no filme, eu me comovo e sinto que ele entra mais. Então, eu já agora aproveito para acrescentar que a minha impressão do vosso trabalho foi de facto uma grande beleza, é uma grande beleza estética no geral,
e portanto é uma obra muito bonita e muito invulgar. Mas vou passar à Alda, que agora vai falar um pouquinho também. Então, dava-lhe esta oportunidade de falar sobre como é a sua experiência. Trabalhar nessa equipe com Chico Liberato e as pessoas que se agregam é uma experiência de muito entusiasmo. E a obra está sempre em transformação. Nós não temos um plano de trabalho que comece e acaba de uma forma metódica, planejada. Isso é a cruz que o produtor tem que carregar trabalhando com a gente. Mas, em contrapartida, as pessoas se impregnam muito desse sentido desse trabalho de pesquisa da cultura nordestina, porque ela alimenta os artistas brasileiros, né? De uma forma ou de outra, todos os grandes artistas notáveis que saem do Brasil, que se tem notícia aqui fora, eles têm um olhar para essa cultura tão ibérica, essa cultura que nasceu com o descobrimento do Brasil, né? Por exemplo, Elomar, a base da música dele é a trova. Ele é um trovador. Ele se diz um trovador. Ele tem os valores trovadorescos. E penetrar nessa cultura, penetrar nesse momento em que o Brasil sai de uma etapa indígena muito rica também, mas dentro daquele choque cultural que acontece, ele passa a absorver a cultura ibérica. E na literatura, na oralidade, nós temos o cordel, que são aqueles livrinhos que trazem histórias de Carlos Magno, de damas, de príncipes que estavam aqui, não estavam lá, mas lá ganham novos contornos e a coisa cresce e se tornam jornais, se tornam livros mesmo de literatura do povo. O povo cita isso. Isso é muito bonito. É uma obra, portanto, que no fundo é uma preocupação global, não só em artes, mas também na mensagem que transmite, não é? Sim, porque essa mensagem está muito na raiz de formação do povo brasileiro. Nós somos um povo novo, nascidos em Salvador, nós temos um conhecimento da cultura africana já de nato, mas a gente partiu para exatamente as outras raízes, que são indígena e ibérica, né? Para completar esse trio que está mais presente na nossa cultura e que alimenta até hoje. Até hoje esses traços tão fortes, né? Eles nos formam. Portanto, temos aqui algo que eu acho bastante importante, que é este cinema de animação acaba por ser, no fundo, um veículo de comunicação forte, um veículo de comunicação cultural, um veículo de comunicação também em termos de pedagógico, vá lá, chamemos também, porque ensina, porque abre caminhos a esta comunicação transformadora, não é? Que às vezes, se calhar, as pessoas não percebem, dão as coisas demasiado como naturais, já a animação, a imagem já se tornou tão comum através da internet, através do cinema, através da televisão, que se calhar já não percebemos a intensidade, mas sentimos-la sempre, eu acho que sentimos sempre. Essa também é a sua noção, é a sua ideia? Sim, essa é a nossa ideia. A gente, como Fernando Pessoa, acha que só podemos ser globais se a gente falar de nossa aldeia. Porque a gente precisa comparecer com nossa identidade nessa grande colcha de retalho que se tornou o mundo e trazer valores que se integram nesse mundo. E isso pode ser uma contribuição também da cultura para soluções que o homem chegou em impasses assim de muita força, né? Elomar, que é um pensador também, e pensa seguidamente nos seus livros, além da música, no seu site, ele fala, chegamos num abismo, nós estamos caminhando para um abismo, e a passos largos, mas nós sabemos que a humanidade sempre supera os abismos que ela mesma cria, e essa superação é, em grande parte, favorecida
pela visão cultural, pelos valores, né? Além da tecnologia que é criada. Então, isso para nós tem muita importância. Nós achamos que só vale a pena estar nesse momento tão rico da humanidade, tão cheio também de conflitos e de impasses, como eu falei, se a gente trouxer essa pequena contribuição, que é um olhar sobre um passado que nos alimentou, que nos formou e que até hoje ele serve para coisas ditos como assim, por exemplo, os amigos primeiro e eu por derradeiro. Essa é a conclusão que chega o personagem Tibúrcio em Boiaruá. Primeiro ele diz, eu por primeiro, os amigos por derradeiro. E no fim ele diz, né, depois de um longo processo de individuação, depois de um longo processo de buscas simbólicas que ele é obrigado a passar dentro de si, ele diz, os amigos por primeiro e eu por derradeiro. Então, é uma confissão assim de solidariedade que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter. A gente precisa olhar para o outro com esse olhar de que somos semelhantes em qualquer parte do mundo. Então, o que eu ia agora propor aqui ao Chico e à Alda era a que víssemos, se estiverem de acordo, umas cenazinhas, um bocadinho, tivéssemos aqui um cheirinho desta vossa obra e que, portanto, pudéssemos usufruir antes de nos despedirmos, mas dar aqui também um pouquinho, um saborzinho deste vosso trabalho. Nós passamos aí por várias influências, né? O Demo, aquele demônio que vem sai das profundezas, ele cita poemas de Gil Vicente, por exemplo. Depois nós temos a Igreja Católica, que chega com o descobridor com uma noção muito forte de pecado naquela civilização indígena que não tinha nenhuma noção de pecado. Eles viviam num paraíso onde tudo era permitido. E depois nós temos o maracatu, que é aquele baile, a refeição dos pobres, a ceia dos pobres, onde no fundo e no carnaval eles se tornam reis e rainhas do maracatu. Uma influência forte indígena, africana e, por que não, ibérica. Que numa hora como o carnaval, onde isso se torna muito livre, as coisas se permeiam, a ordem é invertida e cada um pode ser o que quiser. Então, todas essas raízes contribuem muito nessa festa, né? E esse é o filme atual, Ritos de Passagem, né? Nosso segundo longa. Vamos ver então mais um pouquinho. Voltamos a ter mais umas imagenzinhas do início. Eu ia sugerir-vos que fizéssemos mais apontamentos, se quiserem, pronto, ainda dentro de houver a oportunidade, mas não sei se gostariam de deixar alguma mensagem final aqui em relação ao vosso trabalho e à importância de todo este trabalho. Eu acho que o senhor citou uma coisa importante nesse trabalho,
que é exatamente como ele permeia outras linguagens, né? Por exemplo, a Boiaruá, ele gera uma peça de dança contemporânea, que foi encenada no Teatro Castro Alves, que é o nosso melhor teatro, lá na Bahia, com o nome de Sertania. E também gerou uma peça sinfônica com esse nome, Sertania. De outra forma, também nós temos um outro, que foi um filme média-metragem exibido aqui, que gerou um balé clássico. A primeira música para balé clássico no Brasil do século XX foi esse concurso do Teatro Guaíra, onde essa peça também ganha. E é de Ernest Wiedemann. Sertania também de Ernest Wiedemann, um dos fundadores do Instituto de Música da Universidade Federal da Bahia, um suíço que se tornou brasileiro aos 27 anos, como ele dizia. E atualmente Ritos de Passagem também se tornou uma peça sinfônica. Ele passa a valer com autonomia em relação à sinfonia. Isso é um interesse também que a gente tem, porque isso abre o leque de atuação desses temas, né? Para que eles estejam mais presentes. Nós temos uma cultura muito infiltrada de valores que nem sempre são os nascidos dentro de uma humanidade. Muitas vezes ela é nascida dentro de lucro, da noção de lucro e de ganho financeiro. Então, com relação ao cinema, então, é muito forte isso. E nós precisamos dar um recado que vale a pena dentro desse enorme trabalho que é fazer cinema no Brasil ainda. Nós somos uma plateia para o cinema estrangeiro, principalmente o cinema americano, mas não deixamos de ser para o cinema europeu, que passa em redes muito restritas de cinemas de arte, e somos menos ainda para o próprio cinema que a gente produz, e dentro de uma população de 200 milhões de habitantes. É uma população considerável, mas nós temos esse propósito de estar fazendo esse conteúdo para um dia ser fruído pelas escolas, pela população, por todos que se interessem por ver uma obra com essas características. E quer também deixar aqui uma última impressão sua, uma mensagem? Bom, eu há 30 anos atrás não sabia onde é que ia chegar. E o destino é que faz as pessoas, né? Eu fui fazendo uma coisa outra. Hoje sou mais o que eu faço do que eu mesmo, né? Eu sou a minha obra, a nossa obra que eu faço com várias pessoas. E já sei o que eu vou ser daqui para frente para completar meu ciclo aqui no mundo dos vivos, né? Eu vou fazer a história do Brasil, pretendo fazer, né? A presença não é só 500 anos, o Brasil tem muito mais do que isso, né? Começa nos sítios arqueológicos, nas pinturas rupestres, né? E vem até Caramuru, que eu acho o grande personagem da história do Brasil, que faz junta mesmo as culturas e dá uma dimensão profunda ao povo brasileiro. Português, náufrago. Náufrago português, vocês devem conhecer. Diogo Álvares Corrêa, né? Chamado Caramuru, que ele casou com a Ingra. Tem histórias lindíssimas, ele no meio das tribos e ele, né, já no corpo, da direção da civilização brasileira mesmo, né? Ele é um cara importantíssimo. Eu estou estudando mais esse personagem e eu sinto que eu completando isso, fazendo a minha história, porque eu tenho feito a nossa cultura, e agora dá um toque assim de sabor, de a cultura representativa dos nossos das raízes culturais que nós temos, né? O índio, o negro, o branco, né? Isso é uma raiz muito forte, né? E se torna aí a raça brasileira. A quarta é a raça brasileira, a síntese dessas três raças, né? E com esse filme eu quero que se sinta isso, a essência do povo brasileiro, né? E pronto, vamos ficar por agora aqui. Haveria tanto mais para dizer e sei que
há sempre mais coisas para dizer. Mas queria agradecer-vos pela obra que têm, agradecer-vos por estarem aqui na Mostra, no Festival da Mostra em Lisboa, neste Cinema São Jorge, um cinema antigo, com uma tradição, e contar convosco para outras alturas, para outros apontamentos, e também, no fundo, sabendo que vão partilhar também mais da vossa obra connosco, e que isso é sempre uma grande riqueza. Portanto, um grande abraço para vós, o desejo de que realmente continuem a vossa obra, fica à espera dessa obra prometida, e portanto até breve. Até breve.